Vamos falar sobre a estrutura condicional composta ou estrutura de seleção composta. Basicamente, ela é apresentada da seguinte forma. Inicia-se com C, né? C, condição a ser testada. Essa condição vai verificar se é verdadeiro ou falso. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele vai executar os comandos. Ele pode executar até N comandos. Se isso daqui for falso, ele entra na negação dela. Se não, se isso daqui for verdadeiro, ele executa esses comandos. Se isso daqui for falso, ele inicia-se então a execução de outros comandos. Que pode ser até N comandos também. A estrutura inicia-se com C e termina então com fim C. Basicamente, essa é a nossa estrutura condicional composta. A partir daí, vamos criar um exemplo. Criar um algoritmo que resolva uma equação completa de segundo grau. Primeiro vamos contextualizar esse problema e depois vamos criar um algoritmo para isso. Contextualização. Basicamente, uma equação de segundo grau ela é representada da seguinte forma, sendo que os seus coeficientes serão nossos parâmetros de entrada. Para solucionar uma equação de segundo grau, basicamente inicia-se calculando o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Porém, o valor desse delta ele é avaliado. Isso significa que, se esse delta daqui for um valor menor do que zero, então afirmamos que não existe raízes reais. Agora, se esse delta daqui for maior ou igual a zero, então existe raízes ou raiz reais. Por que ou raiz? Se o delta for igual a zero, você vai ter raízes coincidentes. Então, basicamente, nós vamos testar isso daqui. Se isso daqui for verdadeiro, não existe. Se isso daqui for verdadeiro, existe. Se existir, devemos então calcular essas raízes. x1 seria menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. E o x2 seria menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Basicamente, então, teríamos esses três parâmetros de entrada, a, b e c. Após isso, teríamos o cálculo de delta, a verificação do valor de delta. Se o delta for negativo, não existe, parou. Agora, se o delta for maior ou igual a zero, então calcularíamos essas duas raízes. Vou pensar isso do ponto de vista do algoritmo.
O nome desse algoritmo vai ser equação no segundo grau. Qual vai ser o objetivo dele? Resolver uma equação do segundo grau. Basicamente seria isso. Então, iniciamos declarando nossas variáveis, que são os parâmetros de entrada A, B e C. Leia A, B e C. A partir daí, calcula-se, então, o valor de delta. Vou criar uma variável que ela vai receber a expressão relativa a delta. Quem seria essa expressão relativa a delta? B acento circunflexo 2 menos 4 asterisco A asterisco C. Representação algorítmica do delta. Feito isso, vamos avaliar o delta. Se ele é menor do que zero ou se ele é maior ou igual a zero. Para isso, vamos criar, então, a estrutura condicional composta. Se, vou iniciar com essa condição aqui, ó. Se o delta for menor do que zero, então, vou mandar escrever a seguinte mensagem: não existe raízes reais. Não existe raízes reais, entre aspas. Se o delta for maior ou igual a zero, que é a negação dessa condição, que na verdade seria o senão, vou fazer o quê? Calcular os valores das raízes. Então, eu teria a variável aqui, x1, a qual atribuiria a seguinte expressão. Aqui, primeiro é positivo. Então, vamos, parêntese, menos b, mais delta, acento circunflexo, parêntese, 1/2, parêntese, parêntese de novo, /2, asterisco, A. Então, x1. Agora, vamos para o x2. Quem seria o x2? x2 recebe, parêntese, menos b, menos delta, acento circunflexo, parêntese, 1/2, parêntese, parêntese, /2, asterisco, A. Pronto, os valores de x1 e x2 estão calculados, que seriam representados na saída. Então, escrever x1, x2, ou seja, ele só vai escrever se a negação acontecer. Você inicia com C e você fecha com fim C. Feito isso, então terminamos o algoritmo. Inicia com o algoritmo, termina com fim algoritmo.